Senhor Jesus, essa manhã, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa mesa que o Senhor pôs para cada um de nós. Ainda queremos aqui continuar desfrutando dessa palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Continua falando conosco nessa manhã, trazendo para cada um de nós o teu encargo, o teu desejo, a tua vontade. Senhor, nós estamos aqui para te ouvir. Estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Reserva esse tempo para nós. Ainda nessa manhã, fala com cada um de nós, individualmente e coletivamente. Fala, Senhor. Tira de nós toda distração. Senhor, que possamos estar aquietados aos teus pés para te ouvir mais uma vez. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, maravilha, né? Estamos aqui nessa manhã para dar continuidade na mensagem, né? E ontem foi falado sobre esse amor que o Senhor tem por cada um de nós, né? Ele como pastor, Ele conhece cada um de nós e Ele nos chama pelo nome, né? E foi esse amor que um dia você e eu fomos arrebatados para Ele, né? Esse amor nos conquistou de uma forma tão intensa e tão grande, né? E esse amor fez com que o Senhor pudesse, de uma maneira bem prática, aí, em João 9, né? Ter encontrado com aquele cego. E ao encontrar com ele, a vida dele mudou, a situação dele mudou, a condição dele mudou e o destino também dele mudou. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos dar continuidade agora. A partir do versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Replicou-lhe o homem, nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ó Senhor Jesus, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu de que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui está uma pessoa que ele não se preocupou em ser expulso da sinagoga. Se vocês forem olhar, os pais deles ficaram com medo, tá certo? Eles não quis se posicionar de uma forma ao contrário daquilo que eles falavam. Mas esse homem aqui, ele foi bastante claro e taxativo. Por isso ele foi expulso, tá certo? Eles expulsaram. Aí eu peguei uma referência, o que significa isso aqui, né? Expulsar o homem. Diz assim, ó, ele foi expulso. Expulsá-lo era excomungá-lo, banido da sinagoga judaica. Isto era, excluí-lo do aprisco. Então os pais ficaram com medo disso, mas ele não. Irmãos, olha que maravilha, se os irmãos prestarem atenção nisso. Ele foi expulso. Talvez ele poderia ter pensado assim, e agora? Fui expulso, para onde eu vou? Eles me expulsaram. Qual que vai ser agora a minha situação? Mas esse bom pastor, ele é maravilhoso. No versículo 35, ouvindo Jesus
que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria aplicar essa palavra para nós. Quando vem as situações em nossa vida, situações difíceis, a primeira pergunta que o Senhor faz: crês tu no Filho do Homem? Qual que é a nossa realidade, né? Quando vem aquela tribulação. A primeira pergunta que o Senhor fez para ele: você crê no Filho do Homem? Olha o que ele responde. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Agora ele podia vê-lo, e é ele que falava com ele. Louvado seja o Senhor. Um dia eu e você também teve esse privilégio de ser encontrado com o Senhor. Não é verdade, irmãos? E a nossa vida mudou. Olha aqui agora o que ele vai falar. Olha o versículo 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, os irmãos percebem-se que a grandiosidade, o tanto que a salvação de Deus é completa. Primeira parte, o Senhor curou ele, retornou a sua visão, ele pôde ver. E a segunda parte, quando ele crê no Senhor, quando ele recebe o Senhor, ele ganha a salvação de Deus. Agora, ele não está naquele aprisco mais. O Senhor chamou ele para os passos verdejantes. Falou: agora eu vou à sua frente e você vai me seguir. Eu vou guiar você. Louvado seja o Senhor. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para fazer juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, a partir de agora, eu e você precisamos ver como esse pastor, ele deseja pastorear cada um de nós. Como ele deseja, dia a dia, que eu e você possamos ouvir a voz dele. No capítulo 10, do versículo 1, diz assim: ele começou a falar uma parábola, para que aqueles pudessem ouvir, e para que eles pudessem entender. Ele disse assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aqueles que estão no meio das ovelhas, mas que não entram pela porta, estavam aparentemente cuidando das ovelhas, mas não de uma maneira regular, né? De uma maneira irregular. Esses não entram pela porta. O Senhor disse: este é o ladrão e salteador. Temos aqui duas classes de pessoas: ladrão e salteador. O ladrão rouba de você sem você perceber. O salteador, que é o assaltante, toma de você a força com violência. Tá certo? Irmãos, nós precisamos gravar muito bem sobre isso, que nós vamos falar mais à frente aqui, tá bom? E no versículo 2, diz assim: aquele, porém, aleluia, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Amém, Senhor Jesus. Aquele que entra pela porta significa entrar de forma correta, de meios adequados, legítimo. Esse é o pastor. Senhor Jesus. E no versículo 3 diz assim: para este, o pastoreio, o porteiro, desculpa irmãos, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Louvado seja o Senhor. Esse porteiro aqui, né, abre, significa que
que pode ser interpretado como o Espírito Santo que chama cada um de nós para fora. Tá certo? Senhor Jesus. Vamos ler um versículo, irmãos, que está em Atos, que fala sobre isso, que é o Espírito que chama. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Louvado seja o Senhor. Aqui nos afirma que é o Espírito Santo que chama. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, eles foram constituídos pelo Espírito Santo. Ele se preocupava com as ovelhas. Aqui está falando, né, dos irmãos da igreja em Éfeso, né, que o Espírito constituiu. Paulo falando para eles. Cuidar de um rebanho exige o que, irmãos? Exige amor. Não exige? Exige cuidado. E exige o quê? Sacrifício. Não é verdade? Os irmãos concordam? Exige amor, exige cuidado e exige sacrifício. Os irmãos conseguem ver a figura do Senhor em todas essas? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, se não tiver amor, você não cuida, as ovelhas morrem. Por isso o Senhor é o verdadeiro pastor. Ele é o pastor das ovelhas e não de regras, conceitos e opiniões. Aqueles líderes estavam preocupados com maneiras, leis, posições políticas, ambições. Eles não eram líderes porque amavam as ovelhas, mas o Senhor ama. O Senhor nos ama. Senhor Jesus, eles tinham outras intenções, buscavam o bem próprio, mas o Senhor nos alerta. Esse é ladrão e salteador. Vai roubar o que você tem sem você perceber. Algumas vezes vai tomar de você com violência. Ouvir a voz do Senhor, Ele nos chama. De que maneira? Irmãos, olha o versículo 3. Ele nos chama pelo nome. Isso não é maravilhoso? Isso quer dizer que Ele nos conhece. Que Ele sabe, isso é um relacionamento íntimo, né? Ele nos conhece. Irmãos, eu fiz um exemplo aqui, só para a gente ilustrar. Espero que seja bom para todos nós, né? Eu peguei aqui um exemplo assim, ó. Todos nós aqui, creio que conhecem a prefeita Elisa, né? Todos conhecem, não é isso? Ela é uma figura pública, todos conhecem. Mas eu tenho certeza que ela não sabe o meu nome. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com ela. Ela não me conhece. Tá certo? Mas as pessoas que convivem com ela, ela sabe o nome. E ela conhece elas, não é verdade? Louvado seja o Senhor. Porque eu e você temos a intimidade com o Senhor. Ele conhece cada um de nós. E nós o conhecemos. Nós somos íntimo dele, tá certo? Isso não é maravilhoso? Irmãos, isso é maravilhoso demais. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, com bastante clareza em nosso coração, de tudo que Ele fez e conquistou para nós, né? Senhor Jesus, e ainda mais, diz assim, versículo 3, ainda versículo 3, diz assim, Ele vos chama pelo nome. As ovelhas ouvem a sua voz. Ouvir a voz do Senhor é algo maravilhoso, que precisa ser todos os dias. Qual que é a nossa experiência? Qual que tem sido a sua experiência? Qual que tem sido a minha experiência? Nós temos ouvido a voz do Senhor todo dia. O Senhor todo dia está nos chamando para a comunhão, não é verdade? O Senhor todo dia, Ele vem nos chamar. Zé Roberto, se eu ouvir, eu vou responder.
Mas se eu não ouvir, eu vou continuar caminhando sem destino, né? Sem rumo. Mas quando eu ouço, eu volto, o Senhor fala comigo. Senhor Jesus. Irmãos, e presta atenção aqui nesse versículo, né? No versículo 4. Aliás, versículo 3 ainda. As ovelhas, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Isso quer dizer o quê? Olha só, o Senhor fala assim, mas aqueles que ele conhece, né? Tá certo? Ele chama pelo nome. Precisa orar e pedir ao Senhor, Senhor, quero ouvir sua meiga e doce voz, me chamando todos os dias, me fazendo ouvi-lo. Preciso buscar esse relacionamento íntimo com o Senhor todos os dias. Louvado seja o Senhor. E aqui no versículo 4 diz assim, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Senhor Jesus, significa que, irmãos, fazer sair, significa que tem certas coisas das quais nós temos que sair. E o pastor, que é o Senhor, nos conduz a nos levar a sair, porque Ele tem algo melhor à frente. Eu me lembro que uma vez o irmão deu um exemplo tão precioso, e eu queria trazer para nós esse exemplo. Ele disse que tinha um vaso muito caro, de porcelana chinesa e tal, e um dia, uma criancinha estava com a mãozinha presa lá dentro, enfiou a mãozinha e ficou presa lá. E a mãe, tentando tirar a mão dela, não conseguia, puxava, não conseguia, tá certo? Aí a menininha começou a chorar e tal, aí ligaram para o pai. Aí o pai dela veio e viu toda aquela situação, a mãozinha dela lá presa daquele vaso. Aí o pai chegou, cochichou no ouvido dela, ela tirou a mão lá de dentro, soltou. Aí perguntaram para ele, o que você falou para ela? Eu perguntei para ela, o que você está segurando aí na sua mãozinha? Ela falou, uma moedinha. Aí o pai falou assim, pode soltar, que eu vou te dar muito mais do que isso. Aí ela soltou. Irmãos, que o Senhor possa todos os dias falar para nós, o que você está segurando? Tem algo muito melhor para você. Só você soltar. Eu quero te conduzir para fora de toda essa situação. Não quero que você fique preso nisso. E Ele é aquele que vai, aqui pertence e vai adiante delas. Isso quer dizer o quê? Ele vai dar para mim e para você um norte, uma direção. Você pode ter segurança, viu? Porque Ele vai nos levar para o melhor lugar desse universo. Não é verdade? Eu confio no meu pastor. Eu creio que todos nós confiamos no nosso pastor, não é verdade? Irmãos, lembre-se disso. O que nós estamos segurando, né? Possamos nessa manhã ter essa experiência, Senhor. Eu quero soltar tudo aquilo que me prende nesse mundo. Eu quero estar livre para me te seguir. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos prosseguir. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Senhor Jesus! O Senhor estava falando, mas eles não estavam compreendendo. Mas o amor do pastor não desistiu. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, versículo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o Senhor. Aqui nos mostra, irmãos, que o Senhor é a porta. Esse versículo essa semana, todo momento o Senhor me fazia lembrar dele. Eu sou a porta.
E esse versículo ficou mexendo no meu interior. Eu sou a porta. Eu comecei a falar, amém, o Senhor é a porta. Ia tomar água, Senhor é a porta. Irmãos, o Senhor me deu um sentimento. Ele é a porta. Ele é a porta para que eu e você possam entrar. Entrar nele. E quando eu entro nele, olha o resultado. Será salvo. Está vendo que maravilha? Ele é a porta. Quando eu entro, por meio dele, nele, eu desfruto do quê? Da salvação. Ele me salva. Eu sou salvo. E olha só a sequência. Será salvo, ainda mais o quê? Entrará e sairá. Ou seja, sabe aquelas situações que às vezes você não está conseguindo vencê-las? O Senhor está falando, se você entrar por meio de mim, eu sou a porta. Você vai ser salvo. Você vai entrar e vai sair. Entrará e sairá. Sabe, irmãos, não para por aí, porque nosso Deus, ele é completo. Ele diz assim, e achará pastagem. Vai haver alimento. Tem comidinha para você, de primeira qualidade. Ovelhinha, se você entrar pela porta, que sou eu, eu sou a porta, entrar por mim, sabe o que vai ser o resultado? Entrar, você vai ser salvo. Entrará e sairá. Todas essas mazelas vai te deixar. E você vai ter desfrute. Irmãos, eu não sei como você é o dia a dia. Se você está conseguindo ou não desfrutar do Senhor nesses últimos dias. Mas uma coisa eu sei. Se eu e você entrar pela porta, nós dois vamos ter essa vitória. Vamos entrar, vamos ser salvos. E nós vamos sair. E ainda mais, vamos ter comida, ter pastagem, pastos verdejantes. Pode comer com abundância. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Olha o versículo 10. Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, né, é tão maravilhoso. O versículo 10, a primeira parte fala assim, o ladrão vem, o objetivo dele é roubar, matar e destruir, né? Eu vou dar um exemplo aqui. E isso, durante a semana, eu trabalho na empresa e lá tem muitos irmãos, né, que trabalham lá junto conosco. Aí para testificar isso, eu fiz algumas perguntas. Eu perguntei, irmão, foi na reunião, no culto, final de semana? Fui. E como foi, irmão? Foi bom? Foi uma bênção. Ô, irmão, compartilha comigo. O que você ganhou? Ele olhou para mim, olhou. Irmão, eu não lembro. Aí eu perguntei para outro irmão. Ele falou a mesma coisa. Eu não lembro. E eu pude compartilhar com eles. Mateus, irmãos, cuidado. Porque o ladrão, quando a palavra chega em nós, se o nosso coração não estiver numa boa terra, ele vem e arrebata a palavra. Então nós precisamos tomar muita atenção sobre isso. De que maneira, perguntei para eles, durante a semana, vocês leram a palavra? Eu estou perguntando para vocês, não para julgar vocês, mas para poder ajudar. Vocês leram? Se não leram, começa a ler. Leiam, busque o Senhor, que quando você chegar na reunião, seu coração vai estar receptível, igual aquela terra preparada, que passa as niveladoras, subsolador, fica preparando a semente, aí vem a chuvinha, joga a semente, ela germina. A chuva da palavra quando vem, cai nessa terra, ela germina. A semente da palavra de Deus possa germinar em nossos corações. Senhor Jesus, irmãos, é isso que Satanás quer fazer conosco, né, o ladrão, né? Ouvimos a palavra, mas depois não lembramos mais. Ele roubou você sem você perceber. Os irmãos entenderam? Ah, é mesmo, não foi uma palavra. Mas o que ele foi falado? Não, você não lembra, irmão? Ele roubou você algo que era tão precioso sem você perceber. Os irmãos concordam? É verdade? Senhor Jesus. Irmãos, ele rouba eu e você de ler a palavra, não é? Não desanima, né? Não é isso?
E quando ele consegue fazer isso, qual o sentimento? Ele vai nos matar espiritualmente. Você não consegue orar, você não consegue ter comunhão com Deus, não consegue ter comunhão com os irmãos. A gente fica o quê? Inativos, isolados, esfriamos. Não é assim, irmãos? Mas aleluia, porque esse versículo, ele não termina aqui. Ele tem a segunda parte. Louvado seja o Senhor. O Senhor diz assim, ó. Irmãos, vamos ler esse versículo, a segunda parte junto? Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Vamos ler de novo? Eu vim... Louvado seja o Senhor. Não sei se os irmãos lembram, mas o irmão, quando leu esse versículo, ele nos trouxe um exemplo muito precioso, e eu queria trazer esse mesmo exemplo novamente para nós, né? Aqui está nos falando, esse versículo fala do ladrão e também fala do Senhor, né? Fala do Senhor. Então eu queria, antes de ver esse versículo, esse exemplo, eu queria ler para os irmãos aqui. Mas, glória a Deus, né? O versículo continua, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Olha, a diferença entre o ladrão e o Senhor. O Senhor é o bom pastor. Ele veio para nos dar a vida de Deus. É a vida de Deus que nos capacita. É a vida de Deus que nos dá força. É a vida de Deus que nos levanta. E ele diz, não somente vida, mas vida em abundância. Aí o exemplo que o irmão trouxe, eu achei muito rico, que ele deu um exemplo de fogo de vela, né? Então, se você riscar uma vela aqui, ele vai dar um foguinho, não é verdade? Ele vai dar um foguinho, mas qualquer ventinho vai apagar, não é verdade? Qualquer situação, tribulação, apaga, tá certo? Irmãos, alguém aqui, eu vi, sou testemunha, alguém aqui já viu fogo em canavial? Quem já viu? Quem já viu? O negócio é feio, hein? Não apaga fácil não, viu? Irmãos, eu trabalhei na usina há muitos anos. Caminhão-pipa, patrol, grade com trator, e o negócio não apagava. Você não conseguia fazer a cera para apagar o fogo, porque no pipa não apagava. O fogo ia pegando, ia lastrando. Essa é a vida que o Senhor deu para nós. Vida em abundância. Cheio de vida. Mas às vezes a gente usa o foguinho da vela, né? Irmãos, que o Senhor nessa manhã possa dar um novo começo para nós, né? Que possamos lembrar desses exemplos, possa ficar marcado. Senhor, qual que é a vida que eu estou usando? É o foguinho da vela ou o fogo do canavial? Precisa ficar claro para nós no dia a dia. Se for fogo do canavial, aleluia. Mas se for fogo de vela, eu tenho que invocar mais. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Eu quero ter a realidade dessa abundância que o Senhor tem para mim. É para mim, irmão. É para você. Nós precisamos tomar posse disso, amém? Louvado seja o Senhor. No versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que tal se a gente ler esse versículo e orar um pouquinho? Eu sou... Vamos orar e ler esse versículo rapidinho, irmãos? Eu sou o bom pastor. De novo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém. Irmãos, aqui nós vemos nesse versículo que o Senhor entregou tudo. Ele deu tudo para nós. Não é verdade? Ele deu tudo com o objetivo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida. Não é verdade? 1 Pedro capítulo 5. Versículo 1, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Versículo 2, pastorai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por só de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornai-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que maravilha, né? Aqui nós vemos, né? O que o Senhor espera de cada um de nós, né? É que nós possamos pastorear o rebanho dele, né? Tá certo? Na reunião de serviço, o irmão fez uma pergunta que eu fiquei muito impactado com aquela pergunta. Ele disse assim: tem duas grandes perguntas que Deus faz para nós na Bíblia, que nós precisamos respondê-la todos os dias. Primeira pergunta: aonde estás? E a segunda pergunta: aonde estás, teu irmão? Irmãos, isso precisa nos impactar. Como eu tenho cuidado do meu irmão? Como eu tenho cuidado dos irmãos? Como que nós temos cuidado uns dos outros? Aqui a palavra de Deus fala que pastorai o rebanho de Deus porque Ele quer. Não é homens que está falando, mas é o Senhor que está falando. Pastorai. E de que forma? Espontaneamente. Não é? Nós lemos aqui? Vou dar um exemplo. Chegou uma família, né? O Senhor mandou enviar uma família para o nosso meio, para que eu e você, né, para cada um de nós, para que possa cuidar dessa família. Aí a família chegou. Aí alguém pergunta: quem pode cuidar dessa família? Quem pode apacentar ela? O nosso coração precisa ser espontâneo. Eu cuido. Agora a pergunta é: como tem sido o nosso coração? É de levantar a mão e dizer: Senhor, eu cuido? Ou nós ficamos, abaixamos a cabeça e falamos: alguém vai cuidar? É espontâneo. Se eu não tenho esse coração, eu preciso pedir para o Senhor: Senhor, me dê esse coração, que eu quero ser um contigo. Amém? Louvado seja o Senhor. O versículo, voltando para João 10. João 10, versículo 12 e 13, diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Senhor Jesus, ele foge porque não ama as ovelhas, não é verdade, irmãos? Ele não se importa com elas. Ao versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor, conhece cada coração, não é verdade? Ele conhece cada um de nós. E aqui, irmãos, olha só que precioso. O Senhor fala assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Senhor Jesus, então o desejo dele é que eu e você possamos ir e cuidar desse rebanho. Aí eu me lembrei aqui de João 21, né? Eu não vou ler lá, irmãos. Mas quando o Senhor morre e ele ressuscitou, aí Simão Pedro fala assim para os discípulos, né? Vou pescar. Aí todos, eu também vou. Foram. Aí o Senhor vai lá, né? Aparece para eles lá na praia, prepara ali alguma alimentação, espera eles voltar, manda pescar ali, coisa e tal. Aí prepara lá a comidinha. Depois que o Pedro está com a barriguinha cheia, ele faz 3 perguntas para ele. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. A primeira resposta que Pedro dá para ele, fala assim, sim, Senhor, eu te amo. Aí o Senhor fala para ele, apacenta os meus cordeiros. Pergunta de novo, Pedro, você me ama? Os irmãos conhecem, né, a história. A segunda resposta que o Senhor vai dar para ele, o Senhor fala assim, pastoreia as minhas ovelhas.
Pergunta de novo, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Você percebe, irmãos, o que está no coração de Deus? Esse cuidado uns para com os outros. É isso que Ele espera de cada um de nós, né? É esse amor, tá certo? Senhor Jesus, por isso que eu queria ler de novo, irmãos, 1 Pedro, capítulo 4. Eu queria ler novamente com os irmãos, eu peço misericórdia dos irmãos, tá bom? Mas eu queria ler de novo esse versículo. Capítulo 4, versículo 8. Diz assim: acima de tudo, porém, tendes amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Versículo 10, vamos ler junto? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Servir uns aos outros. É isso que o Senhor espera de nós. Amém? Ainda mais, voltando para João, né? Vamos voltar para João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Oh, obrigado, Senhor. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O irmão nos trouxe para nós, que aqui o Senhor estava falando para nós, né? Os gentios. Olha, tem uma ovelha que não é daqui, mas eu vou lá buscar elas. Um dia eu e você ouviu a voz do Senhor, igual o irmão Davi compartilhou conosco, né? E pelo fato de ouvir, nós estamos aqui nessa manhã. Há um só rebanho e um só pastor. Senhor Jesus. Irmãos, quero ler o versículo 27 desse capítulo. 27 e 28. Eu queria que os irmãos pudessem tomar posse. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aonde você está? Aonde o Senhor te colocou? Na mão dele. Você está na mão dele. Irmãos, fala para o irmão do lado. Eu estou na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. Isso não é grandioso? Isso te dá segurança ou não? Eu estou na mão de Deus. E o Senhor fala, ninguém arrebatará da minha mão. Irmãos, aqui tem para nós um norte, no versículo 9. Ouvem a minha voz e seguem. Amém? Que essa possa ser a nossa realidade, né? Dia a dia. Ouvir e seguir ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Vou parar por aqui. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, eu queria só fazer uma oração. Podemos ficar de pé? Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por essa palavra, por teu grande amor, pelo teu coração ser revelado mais um pouco a nós. Senhor, nós queremos ser aqueles que ouvem a tua palavra, que ouvem a tua voz e que possa te seguir dia a dia. Senhor, nos dê essa realidade. Senhor, nós queremos valorizar e crer dia a dia que estamos na tua mão, porque a palavra do Senhor nos diz isso. Então nós cremos na tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã aqui presente. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã nas casas que não puderam vir. Abençoa, Senhor, o teu rebanho. Abençoa no Senhor cada dia. Possamos tornar-nos uma igreja forte em ti, cheia do Espírito Santo. Oh, Senhor, traga no nosso interior todos os dias transformação, para que possamos ouvir a tua voz, chamando a cada um de nós. Amém.